A paz do Senhor para a igreja, amém? Pode se assentar, por favor. Igreja amada, eu estou muito feliz porque a igreja é lugar de gente? Graças a Deus. Eu quero fazer um desabafo antes de começar a mensagem. Que show da Xuxa é esse? No final de agosto, início de setembro, houve um documentário passado no streaming e a gente se deparou com uma criança, ficou famosa no Brasil todo, e ela apresentava a indignação, que ela não pôde entrar no show da Xuxa. Só que o tema é inconformados. Então eu já quero, antes de entrar no texto, tratar com a igreja que são dois conceitos diferentes: indignação e inconformar. Amém, meus irmãos? Vou dar um exemplo de indignação. Meu filho estuda numa escola particular de São João de Meriti, e aí tinha uma menina na sala dele cadeirante. E todos os dias, na hora do intervalo, o menino botava o pé para ela não sair da sala, Dani. Aí um dia o Miguel levantou e falou: vamos lá no recreio. Aí chegou na porta, ela vai passar. Aí o menino: não vai passar, ela vai passar. Aí meu filho, possuído pela unção do Hulk, pegou o moleque pela camisa e varetou na parede. Isso é indignação. Aí chegou em casa, contou, a Valéria: Miguel, você varetou o menino na parede. E eu, diante de Deus, eu pensei: criei o John Wick. Aí falei: Miguel, você não pode fazer isso, Miguel. Isso é indignação. É quando é de fora para dentro. Inconformidade é quando é de dentro para fora. Amandinha? Cadê a Amandinha? Outro dia conversando com a Amandinha, tia, eu estou estudando para ser médica. Isso é um exemplo de uma pessoa inconformada. Mora na Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro, com toda a violência, e não pensa em ter um subemprego. E não se importa com política de A e B. Colocou no seu coração de fazer medicina. E quando você passar, Amandinha, as pessoas vão dizer assim: deu sorte. O Anderson e a Aline devem ter comprado o gabarito do vestibular. Aí vai virar doutora, porque ela não se conforma com a situação. Então, indignação não é inconformidade. Amém, igreja? Todo mundo entendeu? Fizemos esse pacto. Então, vamos ao texto. O nosso tema é inconformados. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 12, versículos 1 e 2. Gelsi, tudo bem? O senhor que é o Gelsi, igreja, ele é o auditor fiscal da Convenção Internacional de Pastores que Pregam Menos de 15 Minutos. Então ele está sempre cronometrando, fica em Genebra, vira e mexe, ele vai com a Quênia lá. Cadê minha água, Roberto? É de quê? De tangerina? Meu Deus, eu vou ficar mais elétrico. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. O irmão André já orou, eu vou começar a ler com vocês. Rogo-vos, pois irmãos, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não sede conformados, ou talvez na sua Bíblia, e não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente já sabe a diferença dos dois conceitos. Vamos ficar no tema que Lili e Rafael escolheram juntamente com os jovens: inconformados. O apóstolo Paulo, ele escreve várias cartas no Novo Testamento, e a carta de Romanos é uma carta principal e fundamental. Então eu vou começar aqui apresentando para a igreja e relembrando o panorama da carta. As cartas na época de Paulo e na época do mundo antigo eram escritas numa folha de papiro. Fabiana, eram escritas numa folha de papiro, que é do tamanho mais ou menos de uma folha de A4. Os artesãos eles cortavam árvores, dissecavam a casca, faziam um processo artesanal para que a folha mais ou menos tivesse o tamanho de uma folha A4, que é dos nossos dias de hoje, e aí alguém ditava para que um escriba escrevesse. Para a igreja ter uma ideia, na época do Paulo havia uns filósofos muito famosos, e um desses famosos era Seneca, não Soneca, tá, igreja? Seneca. Ele tinha uma média de palavras por carta que ele enviava de 200 palavras. A média paulina era de 1.300 palavras.
A carta de menor palavra que Paulo endereça à igreja é a carta de Filemão, com 335 palavras. E a maior carta, com maior número de palavras, que possui 7.101 palavras, é a carta de Romanos. Paulo escreve essa carta na cidade de Corinto. Naquela época não havia BRT, TAM, Varig. A Varig acabou, que eu estou ficando velho. TAM, não havia e-mail, não havia internet. Então Paulo precisava de que alguém, quando fosse para aquele lugar endereçado da carta, levasse a carta de navio. E aí a irmã Febe, a diaconisa Febe, leva a carta de Cencreia para Roma. E aqui uma coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo: no ministério missionário dele, ele se colocava à disposição do Espírito Santo de Deus e selecionava homens e mulheres, porque Paulo não se conformava com machismo e nem feminismo. Amém, igreja? Duas doutrinas satânicas. Então a irmã Febe leva até a igreja de Roma. Para vocês terem uma ideia, o casal Priscila e Áquila, Áquila e Priscila, que tanto ajudava Paulo nessa coisa de missões, nesse ministério evangelístico, eles eram romanos. E Paulo tinha cidadania romana. Porém, Paulo ainda não tinha ido em Roma. Paulo ele tinha fundado em aproximadamente 10 anos 3 grandes centros missionários do mundo antigo: Antioquia, Efésio e Filipos. Então Paulo ficava ali na Ásia Menor, perto da Turquia ali, irmãos. Eu sei que você é bom em geografia, faça um esforço, ali mais ou menos. E ele queria adentrar com o evangelho na cidade de Roma. Roma era a mesma Roma que é hoje capital da Itália. Roma era o império do mundo, e Paulo queria, através do evangelho, invadir o império do mal com o reino de Deus. Essa era a intenção de Paulo. Paulo queria transformar do império do mal o quarto centro missionário. Paulo queria transformar essa carta de Romanos de uma cidade maldita a uma cidade bendita, porque ele não se conformava em não chegar na Europa. E ele tentou ir várias vezes, teve naufrágio, Paulo foi preso em Jerusalém, e essa carta chega, e a igreja de Romanos não foi fundada por Paulo, foi fundada por gentios. Eu gosto de dizer que é a carta didática do evangelho. Alguns teólogos, alguns pastores gostam de chamar a carta de Romanos de carta dos gentios. Eram pessoas que não eram judeus, e essas pessoas estavam no dia do Pentecostes, quando viram a glória de Deus, o derramado do Espírito Santo, e Pedro pregando. Essas pessoas se converteram ali, atravessaram de navio para o outro lado do mundo e formaram uma igreja. E essa carta de Romanos chega lá, na cidade de Roma, no império do mal. Paulo não se conformava com uma cidade tão poderosa, com uma cidade idólatra, imoral, corrupta, com um sistema maldito, onde Jesus disse, João disse nos evangelhos: no mundo jaz do maligno. Amém, igreja? O imperador da época era Cláudio, 49, 50 depois de morte e ressurreição de Jesus, e ele tinha expulsado os judeus. Então os irmãos estavam ali, os irmãos gentios, glorificando a Deus e cultuando. E essa carta chega para certificar e consignar a fé deles. Por que a carta de Romanos é tão importante para a gente, igreja, no dia de hoje? Se você tem alguma dificuldade de entender o evangelho de A a Z, quando você lê os 16 capítulos de Romanos, Mateus, você não tem mais dúvida. Do capítulo 1 a metade do capítulo 3, Paulo ele vai apresentar a decadência do gênero humano. Do capítulo 1 a metade do capítulo 3, exatamente no versículo 23, ele vai falar assim: que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou expulsos da glória de Deus. Ele apresenta toda a degeneração, toda a corrupção imoral, social, espiritual do ser humano na superfície da face da terra, e ele termina neste versículo. Da metade do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo apresenta a doutrina da justificação. Ou seja, o ser humano está perdido, o ser humano é perdido, mas o sangue de Jesus justifica este ser humano de todo o pecado. Amém, igreja? Os capítulos 6 e 7, Paulo apresenta a santificação. Do 1 ao 3, o ser humano está perdido. Do 3 ao 5, o ser humano é justificado. O 6 e o 7, o ser humano é santificado. Agora você começa a andar com Jesus. Você começa a ter experiência com Deus, e é um processo. Uns têm um processo mais lento, outros têm um processo mais rápido.
Os capítulos 9 a 11 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Paulo faz um pit stop para com a igreja e vai falar diretamente, cara a cara, com a nação de Israel, e vai expor o erro deles, a negligência deles, a falta de fé deles, e vai lembrá-los da promessa. Porque, entenda bem, igreja, diante da palavra de Deus, que é o texto sagrado, a gente precisa se submeter ao texto que é sagrado, porque a Bíblia lá é a palavra de Deus. A nação de Israel não é melhor do que qualquer outra nação, eles somente foram os primeiros escolhidos para que Deus se manifestasse graça e misericórdia, amém? Então Paulo faz um pit stop, trata diretamente com eles ali e depois volta. E do capítulo 12 ao capítulo 15 é onde a gente está agora. Eu estou trazendo vocês navegando lentamente. Do capítulo 12, que é o tema, inconformados, até o capítulo 15, Paulo está falando da vida prática no Evangelho. E o capítulo 16 são agradecimentos, são bênçãos espirituais, que ele cita a diretoria, as pessoas que trabalhavam com ele. Então você está tendo uma visão panorâmica em 3 minutos da carta do apóstolo Paulo. Amém, igreja? Jesus é muito bom. E agora Paulo, no versículo 1, ele fala para essa igreja de Romanos, que agora você já entendeu completamente. Ele fala: olha, eu te peço, eu rogo, eu faço um convite, uma ordem amorosa, espiritual, carinhosa, cheia de Deus, para que você apresente o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Porque na cabeça do judeu, sacrifício tem que ser com matar animal no Antigo Testamento. Amém, igreja? Correto? E aí Paulo está usando essa consciência, esse símbolo, essa imagem, está dizendo que a vida da igreja é um sacrifício. A vida do cristão é um sacrifício ambulante, automático, independente do sistema do mundo. E que este sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável. Vivo porque nós éramos mortos em ofensas e pecados, Paulo, e agora a gente está cheio do Espírito Santo de Deus. Santo porque a gente foi separado para pregar uma grande obra. Qual obra, pastor? Pregar o Evangelho a toda criatura. E agradável porque, assim como no Antigo Testamento, o cheiro suave da última oferta, do último sacrifício, subia até as narinas de Deus, Deus se alegrava. As minhas obras, os meus frutos, a ação da igreja neste país, no mundo, tem que ser agradável, e Deus tem que cheirar gostoso o nosso fruto, o nosso cheiro, as nossas ações. Agora no capítulo 2 ele fala, no versículo 2: e não sedes conformados. Esquece a indignação, estamos falando de inconformidade. O mundo jaz do maligno, existe uma forma. Se a igreja é inconformada, ela não está encaixotada. Se o cristão ele é inconformado, ele não segue aos padrões mundanos. Se há filosofia, se há economia, se há antropologia, se há sociologia, tudo que tem magia nesse mundo diz que é para lá. Você segue a palavra de Deus, você vai para cá. Inconforme o sistema quer nos aprisionar. A gente viu na peça, a gente viu na dança, a gente viu nos louvores. O sistema quer sequestrar a tua intelectualidade. O maligno quer cegar o entendimento, mas o apóstolo Paulo está falando, a igreja é inconformada. Você quer ver um exemplo, diácono Roberto? Antigo Testamento. A nação de Israel está toda perdida. Várias vezes isso acontece no Antigo Testamento. E aí Josué fala assim, reúne todo mundo, olho no olho, cara a cara, tete a tete, e fala: vocês querem servir aos outros deuses? Querem se corromper? É problema de vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gente inconformada com o mundo bate de frente com o pecado e bate com força. Não é bater em pessoas, é bater no pecado. Josué, e quando ele fala eu, minha casa, ele está dizendo eu, minha família, meus funcionários, meu gado, meu periquito, meu papagaio, meu casal de ganso. Eu tenho um sonho de ter um casal de ganso, Valéria nunca deixou, deixa eu deixar bem claro aqui, tá? Só para registrar. Josué está falando isso, as minhas terras, meu riacho, meu pé de manga, meu pé de laranja lima, serviremos ao Senhor. Vocês podem se corromper à vontade, comigo aqui não. Amém? Pastor, eu não entendi esse exemplo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Daniel está lá tranquilo, a Babilônia invade. Capirotagem pura, igreja. Aí o texto diz: eu me perdi. Num grande abismo tropecei, não me perdi.
Aí, o que que Daniel fala? Vou tomar isso aqui de novo, isso aqui é R$15, é muito caro. Isso aqui for lá para casa, desaparece em 30 segundos. Outro dia a Valéria chegou com um Trento de chocolate. Deixa eu desabafar, igreja. Meu amor, um Trento, eu botei na geladeira, quando eu subi, sumiu. Eu fui só na escada e voltei. Calice, quando eu cheguei, Miguel estava dando um salto mortal, brigando por um Trento. Gente, o filho de crente come muito. Daniel está na nação de Israel, Babilônia invade, começa a corromper, destruir, matar, roubar e destruir. O que que o texto diz, Lucas Melo? Que Daniel fala assim: e o Senhor assentou no meu coração de não me corromper. O mundo jaz no maligno, quer fazer tuas paradas erradas? Pode fazer, mas eu sou inconformado, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Você quer viver sem pastor, quer viver de acordo com as tuas concupiscências, não tem problema, mas eu sou ovelha de Cristo Jesus de Nazaré. Você não quer ter dom, não quer ter ministério, quer vagar errante como uma folha seca caída no chão. Eu sou alvo da graça e da misericórdia do Cristo. Simples assim. Veja que o apóstolo Paulo fala para o jovem Timóteo e para o Tito. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, ele repete essa expressão. Olha, nos últimos tempos vai dar muito ruim. Nos últimos dias sobrevirão homens que serão amantes de si mesmo, sem afeto natural, ruins. A malignidade, a iniquidade vai tomar de conta. Tu, porém, com todo respeito, vou me dirigir a vocês que eu tenho idade para ser pai. Tu, porém, permanece na doutrina. Tu, porém, igreja, tu, porém, diácono, tu, porém, presbítero, tu, porém, pastor, tu, porém, levita, tu, porém, tecladista, permanece no texto sagrado, na Bíblia. É isso que alimenta, é isso que regenera, é isso que salva, é isso que cura, igreja. Paulo está falando o tempo todo para Tito, para Timóteo, para Timóteo e para Tito. Vocês são jovens, o bicho está pegando lá fora, está dando, é guerra. Tu, porém, fortifica-te. Tu, porém, seja inconformado. Você cristão, você igreja, você ovelha, não é melhor do que o outro. Você é diferente. Você cristão, você ovelha, um dia foi alcançado pela graça. O outro ainda não foi. Então a gente precisa ter isso na nossa cabeça e agradecer todos os dias. Eu fui resgatado, mas eu podia estar do outro lado de lá. Eu podia ser um conformado com negociatas, conformado com prática de pecado, conformado com corrupção. Deixa eu contar uma história rápida. Prometo não vou chorar, Dani, tá, Fabiano? Em 2010, um mês depois da Copa do Mundo, eu estava na África do Sul. Irmãos, eu parei em frente ao hotel, eu olhei assim, a lista de quem participou daquele hotel. Michael Jackson, Robert De Niro, Madonna, Michael Jackson. Eu saí de perto, porque um pobre de olho Meriti, eu fiquei com medo de ser preso. E aí eu entrei num supermercado, eu e um colega meu, não sei se ele se converteu, na época ele não era convertido. E ele gostava muito de chapar o coco, pastor Heber. Mas ele falava um inglês, igreja, britânico. E eu, verbo to be, né, Jardim Meriti, the books on the table. Aí, pastor Antônio, Sprite. E esse menino, e ele, durante o dia ele andava comigo, Felipe, porque eu ia nos pontos turísticos, históricos, explicando para ele da cidade, que eu tenho problemas. E aí, à noite ele ia para cachaça. Amém. A gente se dava muito bem, até hoje. Eu até perdi o contato. E aí no supermercado, só fazer um parênteses, igreja. A África do Sul é um país que foi dominado pela Inglaterra. E na metade do século XX, 1950, 40, foi criado um sistema econômico, político, social, antropológico chamado apartheid, onde brancos e negros não se misturavam. E esse sistema acabou em 1990. E aí o Nelson Mandela virou presidente, ele é adorado lá como herói. Não vou entrar no mérito, o gosto é do freguês, se você defende, se você não defende, isso é você, cidadão. E aí no mercado, na hora de passar no caixa, Cláudio, uma menina negra, eu observei que ela não olhava para pessoas brancas. E eu e um colega meu, Cocão, quer dizer, é o apelido dele. Ele era de Friburgo, ele é de Friburgo, bem branco, muito branco.
E aí a gente parou, ela está atendendo ele não está olhando para ela. Quando chegou na minha vez, eu falo em inglês. Eu não fiquei indignado, igreja, eu fiquei inconformado. Fala em inglês para ela. Deus vai te usar agora. Ele falou, mas eu sou cachaceiro. Deus vai te usar agora. Fala em inglês para ela. Por que ele não olha para a gente? Aí ele... Aí ela, porque para vocês o apartheid acabou em 1990. Para mim não. Fala para ela que nós somos brasileiros e ela é africana. Somos irmãos. Graças o país dela ajudou a construir o nosso. Aí ele era bom de inglês, mas eu sou bom de história. E aí ele explicou. E ela passando biscoito e a batata, Coca-Cola, eu lembro. Comida, né? E ela de cabeça baixa. Aí eu falei, agora, Cocão, diga a ela que no meu evangelho não há bárbaro, não há celta, não há livre, não há grego, não há romano. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Fala para essa moça que o meu Jesus ama ela, que não há apartheid entre nós. Fala para essa moça, se ela deixar Jesus entrar no coração, para ela, para Jesus, ela não é negra, não é branca, ela é uma ovelha. A garota olhou e começou a querer chorar, e eu querendo chorar, e as caixas querendo chorar, porque eu estou acostumado a evangelizar em português, mas em inglês usando outra pessoa, e o meu colega cachaceiro usando. Às vezes a gente faz diferença, né? O cara é do mundo. Não é, aproveite a oportunidade, igreja, em tempo e fora de tempo. Enche, pregar, ensinar, prega a palavra. Aquilo me inconformou, aquilo me marcou negativamente. Inclusive na mesma África do Sul, não ri, eu entrei num vagão. E era vagão de negros, e a gente ia tomar surra. Eu e um outro colega branco que falava inglês também. Eu não estudei, meus pais não tinham. Pula, a gente era pobre, não tinha curso de inglês. E aí ele tirou o casaco com a camisa da seleção brasileira, falou inglês. E aí eu comecei a falar samba, Pelé, Zico, Flamengo, Maracanã, Vasco, Botafogo. Porque os caras eram muito fortes, e eles explicaram pra gente. Na próxima estação, desce, senão vocês vão apanhar. Porque é cultural. E a gente não pode se conformar com isso. A igreja não pode se conformar com racismo. A igreja não pode se conformar com ódio. A igreja não pode se conformar em estar passando na calçada e ver alguém passando fome. Pode ser comum, mas não é normal. Num país desse, cheio de comida, cheio de água potável, as pessoas estão morrendo de fome. Não é normal. Enquanto eu venho com um sapato de R$500 e prego o evangelho, eu entro na minha Ferrari. Não é normal. Eu tenho que me conformar. Senão, eu não tenho o amor de Deus. É o que o texto da Maria Clara leu antes da peça. Amém, igreja? Amém. Vou terminar, Gelsi. Alana, filha, por favor. Filipenses 2. Pastor Luciano, eu entendi, mas eu não entendi completamente. Quer ver o maior exemplo de inconformidade? Um exemplo clássico. Um exemplo magnífico, perfeito de inconformidade. Por favor, Alana. Filipenses 2, versículo 6 até o 11. Já estou terminando, Lília. Esse é o 5. Eu não estou enxergando, igreja, eu estou nervoso. O 6. Vai no 5, filha, por favor. Eu tenho problema com o número. Paulo escreve aos Filipenses e ele fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você é de Deus, se você é inconformado, você está no caminho certo de ir para o céu. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não desejou dar um golpe de Estado, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo. Na tua tradução, esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Até o 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, quando viu a minha vida e a tua vida perdida, condenada, sem valor, se inconformou e se transformou num Deus de bebê, num Deus neném, numa terra árida da Galileia,
dos gentios, cresceu, pregou o evangelho, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, sendo o primogênito dos mortos, e não satisfeito, ao ascender aos céus, enviou o Espírito Santo da promessa para morar dentro de você, porque o pecado não vai ganhar de você, porque Jesus está inconformado com isso. E um dia, de acordo com o mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer que este Jesus, Deus inconformado, virá nas alturas para te sequestrar, para pegar você, para te arrebatar, porque Ele não se conforma que o pecado vai te vencer. Jesus não se conforma que o diabo vai te levar para o inferno. Jesus não se conforma que o mundo onde jaz maligno vai ganhar da igreja, porque a igreja é dele, o sangue é dele, a obra é dele, a salvação é dele, a vida é dele. O maior inconformado de todos morreu na cruz e ressuscitou pela igreja. Amém, meus irmãos.